Olá, aluno do EJA, do ensino médio. Seguimos agora com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac, ok? Então, a gente vai seguir aí, dentro ainda da unidade 3, o mundo em revolução, transformações sociais e políticas nos séculos 18 e 19, né? Então, lá no tema 1, nós discutimos aí a Revolução Industrial Inglesa, né, e suas características. Entendemos, né, que a Revolução Industrial Inglesa ela não parou no tempo, né? Ela se aprofundou, deixou de ser inglesa para ser mundial, e aí vimos, né, que nós estamos aí, ao que tudo indica, dentro de um quarto momento dessa Revolução Industrial, né? A quarta Revolução Industrial, estamos vivendo aí, ao que indica lá as características também que nós discutimos, né? Então, uma revolução extremamente importante para compreender o mundo do século XVIII, do século XIX e, consequentemente, o mundo do século XXI, ok? E aí, entender também a Idade Moderna, que segue com outras revoluções, que como nós caracterizamos também na aula de Revolução Industrial, revoluções do tipo burguesa, tá bom? Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, né, e Revolução Francesa, são revoluções burguesas, tá bom? Porque ela tem ali a burguesia na sua centralidade, né? É da burguesia, é dos anseios da burguesia, tais revoluções, ok? Então, temos aí então para a unidade 3, o tema 2, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que aí nós vamos dividir esse tema 2, né, em dois subtemas, né? Um primeiro tema aí, a independência dos Estados Unidos, e um segundo, até mesmo terceiro tema, Revolução Francesa, tá bom? A Revolução Francesa a gente vai ver realmente duas etapas, tá bom? Aí primeiro, o que é essa França do século XVIII, antes de 1789, até ali a chegada de Napoleão Bonaparte, tá bom? E depois uma aula ainda dentro de Revolução Francesa para falar do Império Napoleônico, né? Que é justamente essa fase de ascensão de Napoleão Bonaparte como imperador francês, ok? Então, esse nosso tema 2 nós vamos dividir ao longo de 3 partes. Vamos começar primeiro com a independência dos Estados Unidos, ok? Bom, então para a gente poder compreender a independência dos Estados Unidos, é importante, né, a gente também salientar que esse fato histórico, ele ganhou ao longo, né, da sua trajetória o nome também de Revolução Americana. Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos. É importante sempre a gente ter a noção, né, dessas nomenclaturas, porque quem elabora lá a questão de prova pode chamar da forma que ele bem entender, a forma como ele bem compreende, né, aquele fato histórico. Isso aí tem um significado grande. Uma coisa é um processo de independência, como a gente vai ver aqui, e outra coisa é uma revolução. Então, até que ponto nós podemos chamar também a independência dos Estados Unidos de uma revolução, né? Será que ela é uma revolução que se assemelha à Revolução Francesa, né? O que há em comum entre esse processo de independência ou Revolução Americana com a Revolução Francesa? Então, são questões que nós vamos aí observar ao longo aí das nossas aulas, ok? Bom, isso é um detalhe importante, né? As nomenclaturas, ok? Bom, então, para começo de entendimento da independência dos Estados Unidos, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo em termos, né, de ideias. Qual é uma das grandes ideias aí do século 17, né, do século 18? O que está vigorando aí no pensamento, né, na filosofia? Então isso é importante, né, nesse tempo moderno, nessa idade moderna aí que nós estamos discutindo ao longo das aulas, né? Então a gente, para compreender a independência dos Estados Unidos, a gente tem que entender primeiro o que é o iluminismo, né? Iluminismo, né? Então esse movimento, né, filosófico, pode ser chamado até de filosofia das luzes, né? E esse tal
iluminismo, como a gente vai ver aqui na definição, ele teve um impacto muito grande. Ele por si só já foi uma própria revolução, porque isso influenciou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, né? Movimentos no Brasil colonial que contestavam, melhor dizendo, o domínio português, né? Então teve aí um impacto muito grande esse tal iluminismo, tá bom? Então, antes da gente adentrar aí na independência dos Estados Unidos, vamos entender aí o que é o iluminismo, e aí eu peguei a colaboração do livro Projeto Araribá, História, tá bom? Um livrinho de 2010, que era lá do 6º ano, assunto também muito importante quando o assunto é ensino fundamental também, né? Coisas que a gente vê no médio, mas que no ensino fundamental já foi desenvolvido de alguma forma e colabora aqui na nossa compreensão, tá certo? Então, a definição diz o seguinte: o iluminismo, o movimento iluminista, também conhecido como ilustração, foi uma reação ao antigo regime. Seus membros, basicamente intelectuais de diversas áreas do conhecimento, criticavam a influência política e cultural da Igreja, os privilégios da nobreza, a servidão no campo, os monopólios comerciais de certas corporações e do Estado e a censura. Na visão dos iluministas, só a razão poderia colocar a história humana no caminho da luz. Então aí algumas palavras, né, expressões, termos em negrito, né? Movimento iluminista, ilustração, né? Como eu falei, pode ser chamado de ilustração ou filosofia das luzes, né? Então ele diz aí já primeiro a seguinte coisa: esse tal iluminismo, ele reagiu ao antigo regime. O que é o antigo regime, né? São aquelas sociedades europeias que eram divididas, né, em grupos sociais ou estamentos, né? Você tinha lá o clero, você tinha a nobreza, e um outro grupo lá uma massa de trabalhadores, né, a própria burguesia. Então, era contestar a forma como estava organizada essa sociedade, que na visão desses iluministas, ela possui uma contradição, né, porque eles vão apontar a seguinte coisa, né, todos os seres humanos, eles são iguais, eles precisam ser iguais, eles precisam ter direitos iguais. Preste bem atenção nessa informação aí que a gente está colocando. Então ela combate aí o antigo regime, mas não só isso, né? E ele fala aqui, quem são esses tais iluministas, né, que fazem esse combate ao antigo regime, né? Aí diversos intelectuais, né, sociólogos, vamos dizer assim, historiadores, né, filósofos, principalmente, até porque o iluminismo é uma filosofia, né? E criticava, como ele diz aqui, ó, a política e a cultura da igreja, né, os privilégios da nobreza, a servidão no campo, os monopólios comerciais, aí já até a economia também, eles vão apontar aí uma saída de como é que a economia rompe, as nações rompem com aquela história lá do pacto colonial, do Estado e da censura. Então era uma crença infildável, né, que a razão é que ia libertar esse homem dessas amarras aí que tinha, né? O poder da igreja, o antigo regime, uma economia presa, né? Lá o pacto colonial. Então, para eles, a razão é que ia levar a humanidade ao progresso, né? Então, essa é uma ideia muito deles. Iluminismo, né, vem da palavra luz, né? E luz aqui é uma metáfora. Luz aqui significa a razão. São esses iluministas aí que apelidaram a Idade Média de uma Idade das Trevas, que na opinião deles, né, a Idade das Trevas foi um momento de... a Idade Média foi um momento de trevas, porque naquele momento a humanidade ela atravessou um período de ignorância, no sentido que a igreja dominava até mesmo o pensamento dos seres humanos, né, a forma de pensar dos seres humanos. Bom, é fato que a igreja teve todo esse domínio, né? Mas é fato também que durante a Idade Média ocorreram diversos progressos, inclusive a invenção do capitalismo. Isso aí já está colocado hoje
em diversos estudos históricos, né? O próprio capitalismo ele é uma invenção ali de fins da Idade Média, como vimos em aula sobre a Idade Média, sobre a crise do feudalismo, ok? Mas esse movimento ele ganha força e ele vai influenciar justamente o quê? A independência dos Estados Unidos e posteriormente, como eu falei, né, a Revolução Francesa e uma série de levantes nas colônias aí, portuguesa, na colonização espanhola também, ok? Então, devemos considerar aí a questão do iluminismo quando o assunto for independência dos Estados Unidos. A base, né, para que esse processo de independência prossiga está vinculada ao iluminismo, como veremos, ok? Então vamos ver como é que se deu essa relação aí também no campo da economia, tendo como base, né, o iluminismo aí para a independência dos Estados Unidos na lousa para você. Temos aí na nossa unidade 3 o mundo em revolução, transformações sociais e políticas no século XVIII e século XIX. Temos aí o tema 2, em sua parte 1, chamado A Independência dos Estados Unidos da América. Ok? Então, essa independência dos Estados Unidos da América, ou como você queira chamar, se preferir, Revolução Americana, ok? Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos da América, compõe o ciclo de revoluções burguesas, né? Vamos lembrar aqui, nós temos ainda aí no século XVIII a Revolução Industrial, nós temos aí, além da Revolução Industrial, a gente tem a Revolução Francesa e temos aí a chamada Revolução Americana, ok? Então, caracterizadas com revoluções burguesas, porque tem aí a burguesia, né, como sendo aí a classe em que essas revoluções elas vão espelhar os seus ideais, né, expandir os seus ideais, ok? Da burguesia. Bom, então, para entender a Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos, a gente tem que vir aqui na chamada ideologia econômica, política e social, que era muito conhecida aí, né, no século XVIII, chamada de liberalismo, ok? E o liberalismo, ele, como a própria característica que fala, né, ela tem uma parte econômica, a liberdade de poder comerciar livremente, né, comercializar livremente, ok? Temos aí a liberdade política, né, a liberdade de escolha. Então, o liberalismo ele se aproxima muito do ideal de democracia. E a liberdade social, de uma sociedade livre, mas seguindo aí também uma liberdade perante as leis. Então, esse chamado liberalismo econômico, ele vai influenciar aquilo que nós vamos chamar aí de independência dos Estados Unidos. Afinal de contas, né, era tudo isso que as colônias inglesas, né, estavam pretendendo. A liberdade econômica, política e social. Por quê? Essas colônias elas estavam amarradas, né, na dependência do Império Inglês, ok? Bom, e aí, né, você tem o liberalismo, né, essa ideologia econômica, política e social, defendida, né, idealizada por esses dois teóricos, o John Locke e o Adam Smith, ok? Os principais representantes do chamado liberalismo econômico. Junto com isso, você tem aí esta filosofia, também muito conhecida aí no século XVIII, né, difundida aí no século XVIII, chamada de iluminismo, né? O iluminismo ou filosofia das luzes, né, que pregava justamente, né, esse caminho da liberdade. Então, para o iluminismo, a liberdade econômica vinha através do chamado liberalismo econômico, né? Então é como se fossem aí as ideias do iluminismo aplicadas à economia, o chamado liberalismo econômico. É uma filosofia aí que prega, né, a razão acima de tudo, né, a liberdade plena, não só individual, o individualismo,
mas também a igualdade perante a lei. Então o iluminismo ele tenta defender isso, né? Uma sociedade livre. Então esse iluminismo ele vai influenciar bastante para que esses colonos, né, busquem a sua independência perante lá o Império Inglês, ok? Então a gente tem liberalismo econômico e você tem aí o iluminismo colaborando para fomentar, né, essa proposta, essa chamada Revolução Americana. E qual era a situação então das colônias nesse momento aí pré-Revolução Americana, né? Você tinha aí as chamadas 13 colônias, o que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América, né? Um dia foram 13 colônias pertencentes à metrópole inglesa, ok? Então, as 13 colônias estavam geograficamente organizadas da seguinte forma: norte, centro e sul. As 13 colônias distribuídas nessa orientação geográfica, né? No norte, prevalecia colônias cuja atividade era o comércio. No centro, da mesma forma. Norte e centro correspondiam a colônias de povoamento, né? São colônias também que vai ter sim, né, uma exploração econômica, como por exemplo aí, o próprio comércio, mas elas vão se caracterizar por serem de povoamentos, né? São os ingleses que vão para o norte e o centro à procura de quê? Povoar essa região. Diferentemente do sul, você vai ter uma colônia de exploração, assentada, né, num sistema que era muito conhecido, não só nas colônias inglesas, mas em boa parte das colônias, né, dos ciclos de colonização que a gente tem na Idade Moderna, que era o sistema de plantation, né? Então, por esse sistema de plantation, você tem aí a exploração econômica de um gênero agrícola, né? Isso se chama monocultura. Você tem aí a predominância do trabalho do tipo escravo. Essa produção econômica ela é produzida nos latifúndios e toda a produção econômica ela é voltada para o mercado externo. Isso caracteriza o sistema de plantation nas colônias do sul, ok? Então, basicamente, aí as 13 colônias se dividiam em colônias do norte e centro, com a perspectiva para o povoamento, e as colônias do sul voltadas para a exploração, ok? E aí também a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, ela se deve também a esse fator externo às 13 colônias, né? Porque aí você tem de 1756 a 1763, portanto ainda durante o século XVIII, a chamada Guerra dos 7 Anos, que envolveu aí a Inglaterra e a França, cuja Inglaterra saiu extremamente endividada desta guerra. E aí ela vai taxar o quê? Muitos impostos nas 13 colônias, né? Esses impostos vão sobrecarregar esses colonos que já não viam mais tanta vantagem em ser meramente, né, um local de exploração para o Império Inglês. Então eles vão ficar sobrecarregados de tantos impostos. Isso, consequentemente, está afetando o quê? A liberdade econômica desses colonos, né? Eles vão querer romper aquilo que nós chamamos na Idade Moderna do chamado Pacto Colonial, onde de um lado você tem a metrópole, na outra ponta desse acordo, entre aspas, né? Porque não é um acordo, é mais uma imposição da metrópole para a colônia do que um acordo, né? Então eles estão ligados aí por esse chamado Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial visa somente o quê? Extrair toda a riqueza da colônia e enviar essa riqueza para a metrópole. E aí sim, na metrópole, né, esses impérios, aqui no caso o Império Inglês, enriquecer cada vez mais com essa riqueza que é extraída da colônia, ok? No caso aqui, as 13 colônias. Então você tem essa perspectiva do Pacto Colonial sobre as 13 colônias e você tem essas
essa alta taxa, né, de impostos sobre as 13 colônias também, devido a esse endividamento, né, que a Inglaterra sai da Guerra dos 7 Anos. Finalmente, aí no dia 4 de junho de 1776, você tem aí a Declaração de Independência daquilo que a partir dessa data começa a se chamar Estados Unidos da América. Né? Essas 13 colônias aí, elas se unificam e começam a dar origem àquilo que nós reconhecemos atualmente como Estados Unidos da América. Né? Depois aí essa independência ela é reconhecida por boa parte do mundo. Vamos seguir aí com mais explicações para a gente, mais questões. Então temos aí, né, as questões extras. Vamos iniciar aí no slide número 1, a questão 01, que tem a ver aí principalmente com esse tópico que a gente falou sobre o chamado liberalismo econômico, tá bom? Então o liberalismo econômico, né, ele está dentro ali dessa perspectiva, né, dessa gama, dessa filosofia chamada iluminismo, né? É como se ele fosse uma vertente daquilo que o iluminismo acreditava para a economia, tá certo? É como se fosse isso. Tá aqui o iluminismo, tá aqui o liberalismo econômico, né? Então o liberalismo econômico ele faz parte desse conjunto chamado iluminismo. Só que a perspectiva do iluminismo para a economia, ok? Então vamos lá. A questão 01 vem lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e pergunta para a gente. Um dos pressupostos do liberalismo econômico que se impôs no final do século XVIII e na maior parte do século XIX olha aí, né? Final do século XVIII. Veja bem, né? Nós estamos falando aí do processo de independência dos Estados Unidos. Isso é 1776, né? Então estamos caminhando para rumo ao final do século XIX, do século XVIII, e início, né, e boa parte do século XIX. Então esse liberalismo econômico ele disputou também boa parte, né, do pensamento econômico durante o século XIX. Então ele diz aí, um pressuposto, né, ou seja, uma defesa, uma ideia do liberalismo econômico. A letra A diz: a não interferência do Estado na economia. A letra B, a intervenção moderada do Estado na economia. Aí ele já começou errado, né, porque ele começa dizendo que o liberalismo econômico defende uma intervenção. Então, tudo que tiver intervenção, seja moderada, seja radical, seja plena do estado da economia, está errado. Eles defendem, na verdade, a não interferência ou a mínima interferência possível, ok? Então a letra B já está errada. A letra C, o controle da mão de obra por uma política salarial. É verdade, né, que o liberalismo econômico ele vai também apontar para isso, né? Se há o indivíduo, há uma liberdade individual, né, uma igualdade de direitos, como assim queria o iluminismo, né? É verdade, se defendia aí, né, uma política salarial, um salário para todos, mas isso daí não é, né, o foco desse liberalismo econômico, tá ok? Então esqueça a letra C. A letra D, a regulação pelo Estado da oferta de mercadorias, falso também, né? De novo, né, não há interesse do liberalismo econômico em regulação, intervenção, controle do Estado, em qualquer que seja o elemento econômico, tá bom? Falsa letra D. A letra E, a interferência do Estado na oferta e na procura de mercadorias, né? Pela mesma razão que a letra D está errada, a letra E também está errada, ela só repete aí, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, diferenciada do que está dizendo a letra B. Portanto, B, C, D e E, falsa. Não resta a gente duvidar que a letra A está correta quando ele defende a não interferência do Estado na economia. É interessante dizer, né, que depois lá já no século XX, né, propriamente dito,
vai surgir aí uma ramificação do liberalismo econômico, que é o neoliberalismo. Mas isso daí a gente fala em aulas futuras, ok? Temos aí mais um tópico no nosso quadro pra gente, tá bom? Então vamos ficar atento aí nessa observação do quadro. Voltamos aqui com mais leitura, mais debate, mais questões para você. E ainda colaborando, né, nesse contexto para a construção da independência dos Estados Unidos, nós tínhamos aí a Guerra dos 7 Anos, né, que vai de 1756 a 1763, século XVIII, o século da independência dos Estados Unidos, né? Então tem aí esse conflito, né, que vai também colaborar de certa forma com a independência, né? Então essas nações viviam em guerra, né, disputando esses territórios, né, para que se tornassem colônias, né? Então você tem aí essa chamada Guerra dos 7 Anos. O ápice da independência dos Estados Unidos, ele vai vir ao longo das suas guerras de independência, porque não foi algo fácil de ser conquistado. Chega-se a data do dia 4 de julho de 1776, com a Declaração de Independência, né? Toda baseada aí também lá nos princípios iluministas, né? Que isso aí levou aí um certo tempo para a Inglaterra conquistar e reconhecer, né, a conquista da independência dos Estados Unidos, ok? Então temos aí essa guerra, né, a Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra, né, ela sai debilitada da guerra financeiramente, e aí ela vai recorrer mais uma vez à exploração que já era intensa, né, nas suas colônias, com taxas, né, impostos. Isso daí vai levando a um descontentamento desses colonos com o Império Inglês, ok? Vamos ver aí uma leitura, um panorama dessas taxas, desses impostos, dessas leis que vão ser colocadas para os colonos, e esses colonos, uma vez rebelados, né, vão aí à procura da sua independência, que vai ficar formalizada na Declaração de Independência. Vamos dar uma olhada aí na leitura e mais questões para você. Então temos aí a seguinte leitura de já um material conhecido das nossas aulas, você que está acompanhando sequencialmente as nossas aulas, né, que é o Guia do Estudante de História para o ano de 2015, né, que traz aí no seu título, né, Liberdade do Novo Mundo, quando ele falava da independência dos Estados Unidos. O tópico aqui que eu gosto de destacar com você é o tópico Declaração em Guerra, na página 53 do Guia do Estudante de 2015, lá no ano de 2015, ok? Bom, Declaração em Guerra. Em 4 de julho de 1776, uma comissão reunida na Filadélfia, liderada pelo político Thomas Jefferson, proclamou a Declaração de Independência, proclamando a liberdade do país, inspirado nos ideais do iluminismo. Ela defendia a liberdade individual e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano. A tensão entre as 13 colônias e a metrópole evoluiu para uma guerra. Liderada pelo fazendeiro George Washington e apoiados por França e Espanha, os rebeldes finalmente derrotaram o exército inglês em 1781, na Batalha de Yorktown. 2 anos depois, foi assinado na Europa o Tratado de Paris, no qual a coroa britânica reconheceu a independência dos Estados Unidos, né? Mas anterior ainda esse processo de guerra pela independência, tá bom? Vale a pena a gente destacar aqui o que é que a gente teve lá depois da Guerra dos 7 Anos, envolvendo lá a França e a Inglaterra. Ele coloca aí pra gente, ó, nesse mesmo texto. A solução encontrada foi intensificar a exploração das 13 colônias por meio de impostos, como a lei do açúcar, que afetava a produção de rum e, consequentemente, o comércio triangular.
A lei do selo, que taxava documentos oficiais, livros, jornais. Em 1773 foi a vez do comércio, foi a vez da lei do chá. Dá uma cortada aí, viu? Depois, só porque eu troquei aqui as leis aqui, viu? Pode ir, né? Em 1773 foi a vez da lei do chá, que conferiu o monopólio do comércio do produto à Companhia Britânica das Índias Orientais. Prejudicados, comerciantes norte-americanos destruíram centenas de caixas de mercadoria inglesa no porto de Boston, no episódio conhecido como Festa do Chá ou Revolta do Chá. Como punição, o governo inglês interditou o porto e cobrou uma alta indenização. As 13 colônias reagiram redigindo, ou seja, escrevendo, a Declaração de Direitos, que exigia igualdade entre colonizadores e colonos e impondo um boicote comercial à metrópole. Então, veja bem, o combustível, vamos dizer, de tudo isso daí, tem a ver também com a perspectiva do iluminismo, a chama, a busca pela liberdade, e liberdade nesse entendimento deles aí somente com o processo de independência. Vale a pena, gente, lembrar que nem todo mundo atingiu a liberdade esperada, como, por exemplo, a mão de obra que era escrava no sul, quem era escravo continuou escravo, ok? Mas vamos aí para mais questões, e aí a gente vai encerrar depois aí com uma leitura complementar para você. A questão 02 do seu slide número 2, vem lá da UFRJ, sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Pode-se observar que foi um movimento com a seguinte característica, olha lá. A letra A, pretendendo a substituição da metrópole inglesa por uma outra metrópole europeia. Não, eles queriam estar livre, de qualquer que fosse a metrópole. E aí, no caso deles, a metrópole inglesa. Então, eles queriam substituir o domínio de uma metrópole por outra. Falso. A letra B, absolutista, que pretendia o estabelecimento de uma monarquia dual nos dois lados do Atlântico, o que esbarrou na oposição inglesa, gerando ruptura. Então, também eles não estavam interessados que tivesse ali uma monarquia, dentro ali das 13 colônias, comandando, administrando, governando as 13 colônias. Então, falso. Letra C, de caráter revolucionário, que contou com a participação de lideranças abolicionistas e que tinha como objetivo a libertação dos escravos. Esse daí talvez era um dos poucos objetivos que tinha essa luta pela independência dos Estados Unidos. Não vamos afirmar aqui que isso não existia, porque tinha aí uma série de lideranças, mas vamos lembrar que ela é uma, se for considerada revolução, a revolução do tipo burguesa, e a burguesia não estava preocupada aí, ainda nesse momento, essa burguesia das 13 colônias, preocupadas aí com essa libertação dos escravos. Isso aí talvez era a menor ideia que passava pela mente desses homens nesse momento. Não vamos dizer que ela não existia, mas não era o foco da luta pela independência. A letra D, de inspiração liberal, aí você tem que lembrar lá do liberalismo, e anticolonialista, ou seja, contra a colonização, financiada por uma burguesia americana que acumulou capitais durante o período colonial. Aí sim, nós estamos corretos com a letra D. Questão 02 é o item D. A questão 03 vem lá da Universidade Federal de Minas Gerais e ela diz pra gente: em 1776, após uma série de conflitos, parcela expressiva das sociedades das 13 colônias se articulou no sentido de romper com o domínio inglês. Considerando-se esse processo, bem como seus desdobramentos, é correto afirmar que ele se, letra A, notabilizou pela consolidação do latifúndio, o que atendia aos interesses das elites religiosas, que se apropriaram de grandes glebas de terra, glebas aí significa territórios, porções de terra,
Bom, a letra A está falsa, né? Não é o interesse das elites religiosas, né? Não são essas elites que estão interessadas, né, com essa independência, ok? E sim uma burguesia que vai se fortalecendo aí nas 13 colônias. A letra B caracterizou-se desde o início pela intransigente defesa da escravidão por parte dos americanos, no que eram contraditados pelos interesses ingleses. Vamos olhar a letra C. Configurou como a primeira tentativa de instalação de um regime socialista anticolonial, o que contrariava seriamente os interesses dos comerciantes, né? Então, dizer que a independência dos Estados Unidos, né, ela tem perspectivas socialistas, isso é um erro. Eles não estavam preocupados com esse tal regime socialista, né? Isso aí não fazia parte do grande foco dos interesses desses revolucionários, tá bom? Então isso daí está falso, ok? Se é que a gente pode admitir que foi uma revolução, nós vamos chegar lá também nesse ponto. A letra B destacou-se pela repercussão internacional alcançada, tornando sua referência na prática para outras colônias americanas, como por exemplo no Brasil, né? Há uma inspiração aí também desses revolucionários, desse sentimento anticolonial no Brasil, né, com a experiência que aconteceu com as 13 colônias. Ela virou assim meio que um modelo de referência, né? Como se dissesse assim, olha, se nas 13 colônias o processo de luta deu certo pela independência, em outros territórios onde há o mesmo domínio colonial, isso também pode dar certo, né? Então, realmente, aí a sua questão 03 é o item D. E aí, nós temos aí uma leitura complementar, tá bom? Que também vem do seu guia do estudante História, lá na página 53 do ano de 2015. E a leitura complementar diz pra gente: um novo país. A Constituição dos Estados Unidos foi publicada em 1787. Esse daí já tinha passado a Declaração de Independência, né? Já tinha sido aí reconhecida, né, a independência dos Estados Unidos pela Inglaterra. Então, que é um momento de afirmação, de construção, vamos dizer assim, de uma nação americana ou estadunidense, né, como você queira chamar. Então, diz: a Constituição dos Estados Unidos foi publicada em 1787, equilibrando a tendência republicana com a federalista, né? Essa tendência republicana é uma tendência de uma maior centralização do poder, na figura de um presidente, né? Porque ele vai se tornar uma república. A tendência federalista, né, é dar uma maior autonomia às diversas regiões que vão compor aí os Estados Unidos, tá bom? Foi adotada como forma de governo a República Federativa Presidencialista, com a separação dos 3 poderes. Em 1789, George Washington foi eleito o primeiro presidente norte-americano. A independência dos Estados Unidos colaborou para o fim do antigo regime europeu, ao estimular movimentos semelhantes nas demais colônias na América e ao contribuir para a eclosão da Revolução Francesa. Os Estados Unidos se tornaram independentes, mas não aboliram a escravidão, que permaneceu nos estados do Sul. E aí é onde a gente entra naquela questão: até que ponto isso foi uma revolução? Porque uma revolução plena, ela teria aí rompido até com a escravidão, ela teria superado, ela teria abolido. Mas não, ainda teve ali permanências, né? Um Estados Unidos independente, porém com a região sul ainda sobre a escravidão, sobre a instituição da escravidão. Parecido com o que vai acontecer quando a gente começa a estudar a independência do Brasil. Independente, mas até que ponto? Que independência é essa, né? Lá no nosso caso do Brasil, né? Independente político, mas é dependente econômico, como a gente vai ver, e ainda tem a instituição da escravidão. Então, até que ponto isso foi uma revolução? Né? Se a gente for parar para pensar,
vendo que a escravidão ela permaneceu. Tem mais coisas aí nesse texto que vale a pena a gente falar, está destacado em negrito para você, né? A forma de governo, república federativa presidencialista, né? Uma república onde a liderança dessa república é o presidente. Com a separação dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Isso tem influência direta também do quê? Do iluminismo. Essa divisão dos poderes era uma coisa que os iluministas eles acreditavam ser possível, né? É tanto que essa Constituição republicana ela vai influenciar em muito, né, a Constituição brasileira, lá quando o Brasil atravessa, né, supera a monarquia e começa a ser uma república. Tem muitos elementos em comum. A independência dos Estados Unidos colaborou para o fim do antigo regime europeu, ao estimular movimentos semelhantes nas demais colônias da América, já falamos, né? Algumas dessas revoltas coloniais, por exemplo, aqui no Brasil, e ao contribuir para a eclosão da Revolução Francesa, né? Foi um modelo de inspiração para os franceses, né? Há algo isso em comum entre esses dois fatos históricos, né? A independência dos Estados Unidos e a dita Revolução Francesa, ok? Então, bons estudos, não deixe de dar uma lida no seu material, reforçar as ideias, tá bom? Tentar refazer aí as questões que a gente está sempre colocando para você e até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.